ditadores responsáveis pelo nazismo, pelas atrocidades da Segunda Guerra Mundial. Foi criado um tribunal ad hoc, um tribunal específico, que existiu por um determinado período, tribunal ad hoc. Esses tribunais ad hoc, eles podem ser criados ainda hoje pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. Isso é uma coisa. Agora, um tribunal permanente, ele foi criado e vai existir sempre. Ele é permanente. E pela primeira vez na história, a sociedade internacional tem um tribunal penal internacional com jurisdição permanente. O TPI, com sede em Haia, que foi criado pelo Tratado de Roma de 1998, ele não é ad hoc, ele não é provisório, ele não é temporário, ele é permanente. E outra, ele tem uma jurisdição subsidiária, uma jurisdição complementar. Como assim? O Tribunal Penal Internacional, vamos supor que um presidente de um país pratique genocídio. Esse país ratificou o Tribunal Penal Internacional, o Tratado do Tribunal Penal Internacional. Tá bom? Primeiro, esse é um presidente de qualquer país. Esse presidente ele tem que ser responsabilizado pela justiça de seu país. Se a justiça de um país, deste país, o nosso caso específico, não responsabilizar esse ditador, aí o Tribunal Penal Internacional vai agir. O que eu quero falar, o que eu quero explicar, deixar bem claro para vocês. O Tribunal Penal Internacional ele tem uma jurisdição complementar, subsidiária. Ele só vai agir quando a jurisdição nacional falhar. Ele só vai agir quando perceber que um país está se omitindo em combater crimes graves de índole internacional. Por isso que é uma jurisdição subsidiária, complementar. Então o Tribunal Penal Internacional, ele complementa a jurisdição do país. Ele complementa a jurisdição de um determinado país. Exemplo, Brasil. Tem um chefe de Estado brasileiro qualquer, em qualquer período. Não interessa, não vou dar nomes, não interessa. Vamos supor que um chefe de Estado brasileiro pratique genocídio aqui no Brasil. E as autoridades brasileiras, Ministério Público, Poder Judiciário, Poder Executivo, não interessa, Poder Legislativo, independentemente de qual poder seja, eles não tomam nenhuma medida, se omitem, e esse chefe de Estado brasileiro continua praticando genocídio. Ou seja, o Brasil se omitiu, o Brasil não está demonstrando interesse em combater, em apurar aquele crime grave internacional. Aí, nesse caso, o TPI vai agir. Somente quando a jurisdição nacional falhar, se omitir, não trabalhar. Por isso que o TPI tem uma jurisdição complementar e subsidiária. Quando eu falo em jurisdição complementar, eu tenho que me lembrar, você aí tem que colocar na cabecinha uma expressão fundamental. Essa expressão, meus caros, é o princípio da complementariedade. O que significa princípio da complementariedade previsto no Tratado de Roma de 98, que foi o tratado que criou o TPI? O Tribunal Penal Internacional. O que é esse princípio da complementariedade? É isso que eu acabei de explicar para vocês. É esse significado aí da jurisdição complementar. O Tribunal Penal Internacional, que é isso aqui, ele vai complementar, ele vai atuar, ele vai julgar, ele vai agir somente quando esse Estado, quando essa jurisdição nacional aqui, se omitir ou falhar. Ele complementa, princípio da complementariedade. Esse é o significado do princípio da complementariedade do Tratado de Roma de 98. O Tribunal Penal Internacional, ele começou a existir, a trabalhar em 1º de julho de 2002. Eu vou repetir, e eu também vou lançar algumas informações de forma repetida para você gravar, para você não esquecer. Tá bom? Eu estou falando do Tribunal Penal Internacional, estou falando da estrutura. Já falei do princípio da complementariedade, das datas, quando começou, ratificou, quando entrou em exercício. Meus caros, o Tribunal Penal Internacional ele tem competência para julgar crimes de lesa humanidade. Ou seja, crimes graves, crimes internacionais graves que violam os direitos humanos.
Quais são esses crimes? De acordo com o Tratado de Roma de 98, o Tribunal Penal Internacional tem competência para julgar 4 categorias de crime. 4 categorias de crime. Então não é qualquer crime. Não é um crime comum. Se eu sair aqui do estúdio, alguém furtar algo meu e as autoridades brasileiras não tomarem nenhuma providência, não é esse caso que vai para o Tribunal Penal Internacional por causa do princípio da complementariedade. Não. Somente crimes internacionais graves, o Tribunal Penal Internacional vai julgar. Na verdade, são 4 categorias. Vem comigo, 4 categorias. Primeiro, crime de guerra. Crime de guerra. Segunda, crime de guerra já foi. Segunda, crime de genocídio. Crime de genocídio. Terceira, crime contra a humanidade. Crime contra a humanidade. E quarta, crime de agressão. Crime de agressão. Vou repetir os 4. Crime de guerra, crime de genocídio, crime contra a humanidade, crime de agressão. São essas 4 categorias de crime que o Tribunal Penal Internacional vai julgar. E outra, eu ressaltei muito as datas. O Tribunal Penal Internacional foi criado pelo Tratado de Roma em 1998, mas entrou em exercício, começou a realmente funcionar em 1º de julho de 2002. Em relação ao princípio da legalidade, respeitando o princípio da não retroatividade, o Tribunal Penal Internacional somente vai julgar uma dessas 4 categorias de crime se esses crimes foram cometidos depois de 1º de julho de 2002, porque ele começou a funcionar mesmo depois de 1º de julho de 2002. Então, somente a partir de 1º de julho de 2002 é que o Tribunal Penal Internacional vai poder julgar um fato. O fato tem que ter sido praticado depois de 1º de julho de 2002. E outra, a pessoa que praticou esse crime de guerra, crime de genocídio, crime de agressão ou crime contra a humanidade, de acordo com o Tratado de Roma de 98, para acabar com a impunidade de vez, o Tribunal Penal Internacional diz o seguinte: não interessa a função, não interessa o cargo que essa autoridade está exercendo. Ela não tem privilégios. O Tratado de Roma, ele exclui privilégios em razão de cargos. A imunidade, nesse caso, cai por terra. Porque os principais a cometerem genocídio, por exemplo, são os chefes de Estado. E a imunidade que eles têm perante o Tribunal Penal Internacional não existe. Eles vão ser julgados, sim, para acabar de vez com a impunidade. E outra. Eu disse que somente os crimes cometidos a partir de 1º de julho de 2002. E o autor, na época do fato, de acordo com o Tratado de Roma de 98, tinha que ter de 18 anos para cima. Ou seja, o Tratado de Roma de 98, ele estipula a menoridade penal em 18 anos. O Tratado de Roma, o tribunal que criou o Tribunal Penal Internacional, ele é bem garantista. Ele traz várias garantias individuais para respeitar os direitos humanos. Por exemplo, menoridade com 18 anos. Ele não permite que fatos anteriores a 1º de julho de 2002 sejam julgados pelo TPI somente após. Para que o TPI, Tribunal Penal Internacional, ele possa funcionar bem, ele depende muito da cooperação entre os Estados. E isso, meus amigos, tem sido um grande problema. Por quê? Por quê? Porque países como Estados Unidos não aderiram ao Tribunal Penal Internacional. Algumas potências mundiais, como China e Índia e Estados Unidos, não aderiram ao Tribunal Penal Internacional. Isso dificulta bastante o trabalho do Tribunal Penal Internacional, embora ele venha ganhando bastante importância. Bastante importância. Só que isso não pode ser um obstáculo. Isso não pode ser um obstáculo. Quando eu falo em cooperação internacional, eu tenho que me lembrar, eu tenho que lembrar vocês, de um instituto muito importante, o Instituto da Entrega. Todos os países que ratificaram o Tribunal Penal Internacional, dentre eles o Brasil,
Os 108 países que hoje fazem parte do Tribunal Penal Internacional, eles estão obrigados a entregar uma determinada